Fechem os olhos e imaginem Lúcifer. O que vocês veem? Provavelmente uma figura imponente com chifres, pele vermelha e um sorriso diabólico. A imagem clássica do mal. E se eu dissesse que tudo isso é um enorme equívoco, baseado num erro de tradução e na fértil imaginação de poetas? Hoje, vamos desmascarar e revelar a verdadeira face de Lúcifer. E prometo, o que vocês vão descobrir fará com que vejam de uma nova perspectiva um dos personagens mais famosos da história. Para a maioria de nós, Lúcifer é sinônimo de diabo, o governante do inferno, o principal inimigo da humanidade. Essa imagem está profundamente enraizada na nossa cultura, graças a livros, filmes e até desenhos animados. Habituamo-nos a vê-lo como a fonte de todos os males e tentações. Mas essa imagem não surgiu de imediato. Se mergulharmos nos textos mais antigos, o cenário torna-se completamente diferente. E para entender quem Lúcifer realmente é, precisamos viajar no tempo e desvendar as palavras que mudaram tudo. Então, vamos começar pelo mais importante. O nome. Lúcifer. Parece sinistro, não é? Mas isso é apenas uma questão de percepção, moldada ao longo dos séculos. A própria palavra vem diretamente do latim. E se a dividirmos em partes, teremos duas raízes simples. Lux, que significa luz, e ferre, portar. Resulta em aquele que traz a luz, ou portador da luz. Originalmente, na Roma antiga, essa bela palavra era usada para designar a estrela da manhã. Sim, você não ouviu mal. Estamos falando do planeta Vênus. É possível vê-lo no céu como o ponto mais brilhante, logo antes do amanhecer. Ele surge primeiro, como um arauto da aurora, literalmente trazendo consigo a luz de um novo dia. Por essa razão, era conhecido como o portador da luz. Era uma imagem muito poética e positiva, um símbolo de esperança, de renascimento e de beleza. Na mitologia romana, esse nome era associado a uma divindade, filho da deusa do amanhecer, Aurora. Na Grécia, ele tinha um equivalente, Fósforo. Não havia nenhuma conotação de maldade, queda, inferno ou tentação. Era simplesmente o nome de um fenômeno astronômico, belo e inspirador. Em essência, chamar Vênus de Lúcifer era tão normal quanto chamar o Sol de Sol. Então, como foi que esse nome tão belo se tornou sinônimo do mal universal e do principal inimigo da humanidade? A resposta reside em uma única linha de um texto antigo, que foi completamente mal interpretada. De onde, afinal, veio a associação com o anjo caído? Toda a confusão começou com uma única passagem na Bíblia, no livro do profeta Isaías. É crucial entender o contexto. O profeta não está escrevendo sobre batalhas sobrenaturais nos céus. Ele se dirige a uma figura bem terrena, o cruel e orgulhoso rei da Babilônia, que oprimia seu povo e se considerava uma divindade. Isaías prediz uma queda vergonhosa para este rei. E para descrever essa queda da forma mais vívida possível, ele usa uma bela metáfora poética. No original, ela soa assim: como caíste do céu, Denitsa, filho da alva. Denitsa é o antigo nome eslavo para a estrela da manhã, Vênus. O profeta compara o rei arrogante à estrela mais brilhante no céu, que parecia eterna, mas que de repente cai e se estilhaça no chão. Era uma imagem poderosa, que mostrava que mesmo o governante mais poderoso era apenas um mortal. Os problemas começaram quando, no século IV d.C., a Bíblia foi traduzida para o latim. Essa tradução, conhecida como Vulgata, tornou-se a principal para toda a Igreja Ocidental por 1000 anos. E então o tradutor, São Jerônimo, ao chegar a essa passagem, traduziu a palavra hebraica que significa estrela da manhã, pelo seu equivalente exato em latim, Lúcifer. Ele não estava dando um nome ao diabo. Ele simplesmente usou a palavra correta. Mas com o tempo, o contexto original sobre o rei babilônico se perdeu, e as pessoas, ao lerem a frase, como caíste do céu, Lúcifer, começaram a ver nela não uma metáfora, mas uma descrição direta da queda de um anjo.
cujo nome é Lúcifer. Um único erro de tradução, e a semente de um novo mito foi plantada. É aqui que a história ganha um novo contorno. O erro de tradução foi apenas a ponta do iceberg. Por si só, essa falha poderia ter permanecido como uma nota de rodapé obscura, interessante apenas para teólogos. Contudo, uma força imensa entrou em jogo: a arte e, mais precisamente, a literatura. Foram justamente os escritores e poetas que pegaram essa representação inicialmente vaga do anjo caído Lúcifer e a transformaram na figura vívida e carismática que hoje reconhecemos. O primeiro a verdadeiramente moldar a imagem de Lúcifer para o grande público foi o poeta italiano Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, no século XIV. Ele criou a descrição mais detalhada e aterrorizante do inferno na história, e no coração desse inferno, num lago congelado, ele situou um Lúcifer gigantesco, de 3 faces, completamente imerso no gelo. Essa figura não era bíblica, era a pura invenção da imaginação de Dante. Contudo, a popularidade de sua obra foi tanta que, para milhões de pessoas, essa imagem específica se tornou a representação canônica do diabo. Alguns séculos depois, no século XVII, o poeta inglês John Milton, em seu épico Paraíso Perdido, deu um passo adiante. Se Dante deu a Lúcifer um corpo, Milton deu-lhe uma alma e um caráter. Seu Lúcifer é um herói trágico, um arcanjo belo e orgulhoso, que se rebelou contra Deus não por pura maldade, mas por orgulho e sede de liberdade. Foi Milton que lhe presenteou com a célebre frase: "É melhor reinar no inferno do que servir no céu." Essa representação mostrou-se tão cativante e complexa que, por fim, solidificou o status de Lúcifer como o anti-herói carismático e o grande rebelde da história. Dessa forma, o Lúcifer que conhecemos hoje não é tanto uma figura bíblica, mas sim um personagem literário, moldado pelo gênio de Dante e Milton. Então, aqui está a grande virada. Lúcifer, a figura que conhecemos, não é uma criação bíblica na sua forma original. É o resultado de séculos de traduções, interpretações e, o mais importante, de ficção artística. O nome, que significa portador de luz, e que na Bíblia era uma metáfora para a arrogância de um rei terreno, foi descontextualizado. Primeiro, foi erroneamente transformado num nome próprio para o anjo caído, e depois, escritores e poetas como Dante e Milton conferiram-lhe caráter, uma história e aquela carisma sombria. No fundo, a imagem popular de Lúcifer é uma das personagens literárias mais bem-sucedidas da história, que com o tempo passou a ser vista como uma figura religiosa real. A sua história é um exemplo vívido de como uma única palavra, uma metáfora, pode alterar completamente o seu significado e dar origem a um mito inteiramente novo que perdura por milênios. Portanto, a verdadeira face de Lúcifer não é a face do diabo, é a face de um erro linguístico e de uma rica herança cultural que transformou a imagem da estrela da manhã no símbolo do mal universal. Obrigado por terem assistido até o fim. Se este vídeo vos fez repensar a figura de Lúcifer e descobriram algo novo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever o canal para não perderem futuras revelações. E na vossa opinião, que outras figuras históricas ou conceitos acham que compreendemos de forma totalmente equivocada nos dias de hoje? Partilhem as vossas ideias nos comentários. Vai ser muito interessante ler.